Pessoal, tava olhando aqui o problema que tava tendo aqui. Essa água aqui, isso aqui é um ladrão, certo? Da caixa acoplada, do vaso sanitário. Aqui a gente tem um mecanismo de entrada da Astra, um mecanismo de saída, o acionamento, a boia, né? Aqui as regulagens, né? Aqui por onde entra a água, para encher a caixa acoplada. Vocês podem notar que a altura, pela sujeira que está aqui, ó, dá para ver que a água estava indo até essa altura, ou seja, ela estava sobrepassando aqui o ladrão e estava vazando pelo ladrão. Eu tinha chamado até um técnico aqui, ele condenou tudo e falou que tinha que trocar tudo. Trocar todo o sistema, colocar um sistema moderno, enfim. Mexer com tudo, desmontar a caixa acoplada. E, gente, eu sou conservador, eu não gosto de trocar tudo. Eu gosto de trocar o que precisa trocar. Fazer os reparos necessários. Existe reparo só de boia, existe reparo só de mecanismo de entrada, existe reparo de mecanismo de saída, existe reparo para acionamento. Tudo tem substituição, não precisa comprar um mecanismo completo, gastar aí de 150 a 250 reais. Às vezes com a troca sai 300, 350 reais, certo? Então eu sou conservador, cara. Vamos trocar o mínimo possível, o dinheiro não é capim, certo? Não sou o Július, mas também não estou rasgando dinheiro. Então vamos lá. Vocês percebem aqui, se vocês olharem com calma, e isso demorou para eu perceber, eu deixei uns dias aberto, eu fiquei analisando, tá saindo um pozinho branco daqui, ó. Tá saindo um pozinho branco e o pozinho tava caindo na água, dá pra ver um pozinho. Primeiro que eu não sabia de onde era esse pozinho, demorou para eu entender que era daqui que tava saindo. E segundo, por que mesmo regulando a boia, tudo, ela subia, depois de algumas descargas, e começava a vazar pelo ladrão. Tá vendo que agora tá no nível certo lá e provavelmente não vai subir. O que eu tive que fazer para descobrir o que estava acontecendo? Ficar olhando, dar a descarga, ver a água subindo 2, 3 vezes. Aí eu percebi que depois de uns 4, 5 acionamentos, essa boia, ela rodava sozinha e ela subia. Ela virava pro lado de cá e subia. O próprio atrito que estava tendo ali, agora não está mais, tem uma distância de alguns milímetros ali, o próprio atrito fazia essa boia virar. Conforme ela virava, o que acontecia? Ela ficava mais alta. Consequentemente, liberava mais água por aqui, subia mais o nível de água e começava a vazar pelo ladrão. Eu comecei a ouvir um barulho de madrugada, de descarga, e descobri que estava vazando pelo ladrão, por isso que começou a minha investigação. Eu já tinha feito algumas tentativas, né, de travar essa boia aqui, mas ela passava um tempo, ela soltava, tá? Sem desmontar nada, só aqui fazendo com cuidado também para não quebrar, não trincar essa torre, porque quando você dá torção aqui, você pode gerar muita pressão aqui nessa torre e acaba trincando ela, e aí começa a vazar água, começa a dar um monte de outros problemas. Então, com muito cuidado, a primeira vez eu dei uma entortada nessa boia, já tinha sido entortada antes, pelo próprio técnico que veio aqui. Enfim, o que eu percebi? Que esse pozinho que saía daqui, ele é exatamente um pozinho ocasionado pela fricção, né? Quando a boia friccionava aqui na própria caixa acoplada, gerava um atrito, é como se estivesse freando a boia. A tendência dela era torcer, girar no sentido anti-horário. E aí desatarrachava aqui, certo? Por quê? Até se você olhar aqui, os dentes aqui já estão meio comidinhos, né? São 15 anos quase que tem essa boia, certo? Então, o próprio funcionamento, com o passar dos anos, gerou um desgaste aqui interno nessa peça. A rosca é de metal aqui, eu não sei se deve ser alumínio, porque não enferruja. E esse alumínio, ele próprio, a torção da boia, né? Desse negócio da boia subir e descer e ficar arrastando aqui, e essa boia ficar frouxa e ficar rodando aqui, que ela não tem que rodar, ela tem que ficar travada na posição, aqui começou a desgastar.
a cada acionamento de descarga. Um desgaste milimétrico, um desgaste nanométrico, só que com o passar dos anos, com os milhares de acionamentos, né, começou a desgastar, e aí não, essa peça aqui hoje, ela não consegue mais prender 100% a haste da boia. Ela não consegue mais prender. Então, essa falta de pressão que tem aqui acaba gerando um movimento incorreto, né, um indesejado da boia. E aí, a boia girando, ela acaba levantando, subindo mais do que devia e entra mais água na caixa, transborda pelo ladrão, gerando aí um gasto de água desnecessário, né? Inclusive, eu estou preocupado com a próxima conta d'água. O que eu fiz aqui? Eu não podia imediatamente trocar isso aqui, não tenho a peça de reposição. Assisti alguns vídeos na internet, vi que eu não precisaria substituir todo o mecanismo de entrada, pelo que eu verifiquei aqui, somente o reparo, a boia e esse mecanismo aqui, da boia, que vem tudo num conjunto único, custa na faixa de R$30, em média, né? Às vezes você encontra até mais barato, mas no Mercado Livre eu achei por R$36 já com entrega. Então amanhã vai chegar essa parte todinha aqui, toda essa parte, uma boia nova, não vou precisar ter, foi feito isso aqui, né, foi dobrado aqui. Então como eu vou ter a regulagem plena aqui de um novo, né, eu vou tirar isso aqui, vou empurrar essa pecinha, vou puxar essa pecinha vermelha, eu vou sacar essa boia antiga, tá, não tem mais, jogar fora, porque aqui não tem mais pressão. Vou colocar uma peça completa dessa aqui nova, tá? E aí, como vai estar retinho aqui o novo que chegar, eu vou conseguir dar a regulagem bonitinho aqui, fazer tudo como manda o figurino, tá? E toda essa peça aqui eu mantenho, porque ela tá funcional. Ela não tá tendo vazamento, ela não tá tendo nenhum problema. Isso aqui também vai manter, tá? Isso aqui vai manter, a mesma mangueira que já vem do mecanismo de entrada, que esse aqui serve para completar a água do vaso, para não retornar cheiro. Então, só substituir isso aqui, tá bom? Depois, quando eu tiver substituído, eu mostro aí para vocês como é que ficou. A peça de substituição aqui vem em azul, agora, para mostrar que foi substituída, né? O encanador sabe essas regras, aí ele vai ver aqui azul, vai saber que foi colocada uma peça de reposição aqui. Né? Mas é isso, pessoal, basicamente é isso. Por enquanto aqui, ó, tá no nível, ok? Não está vazando, então eu consigo manter isso aqui mais 24 horas em funcionamento, pelo menos. A boia não está mais girando em falso, porque eu tirei tudo isso aqui, eu tirei essa peça, tem uma travinha aqui que eu até esqueci de colocar, eu tenho que devolver ela aqui. Essa travinha aqui, ó. Essa travinha daqui, ó. Tá. Então eu voltei a travinha, eu tinha tirado ela, tinha tirado a boia, né? Tinha conseguido soltar até a parte de cima aqui, o cabeçote do mecanismo de entrada, para analisar como é que estava lá dentro, se estava tudo certo, as borrachas e tal. Vi que está tudo ok, então é só substituir essa parte mesmo, tá? Amanhã, chegando o novo reparo da boia, eu vou tirar só essa parte aqui, né? Se eu conseguir. Tava meio difícil, tava mesmo puxando aqui, não tava saindo fácil. Se eu conseguir, eu tiro só essa partezinha aqui e substituo. Senão eu tiro o cabeçote todo, faço a substituição, depois monto novamente. Tá bom, pessoal? Era isso aí. É um problema simples no caso, né? Você vê que a gente que não é encanador, a gente não tem tanta experiência, então tem que ter uma observação aí para entender. Tem muita gente que não gosta de mexer nisso aqui, já chama direto o encanador, eu sou um deles. Mas como eu tava com tempo aqui, falei, deixa eu dar uma estudada aqui para ver se eu economizo um pouco. Né? E aí cheguei a essa conclusão e tá funcionando. Se eu quisesse deixar assim, só que é aquilo que eu falei. Essa peça já tá desgastada, essa peça já tá indo para 15 anos. Entendeu? Por causa de R$30 eu não vou substituir ela? Não, vou trocar. Não vou trocar tudo, mas eu vou trocar essa peça que está dando defeito.
ela tá dando defeito. Eu fiz aqui uma manutenção corretiva temporária, né? É a famosa gambiarra, mas eu preciso resolver ela permanentemente. Como que eu faço? Trocando. Isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem como consertar. Você tem que trocar porque é uma peça de plástico já desgastada pelos anos, ela resseca, né? Dá pra ver que ela tá até um pouquinho mais aberta do que o normal. Por isso que ela não tá conseguindo gerar pressão para poder manter essa haste aqui no lugar. E aí a boia fica passeando aí, né? Fica girando. Agora não tá mais arrastando lá. Como é só um dia, eu vou deixar até aberto, porque toda vez que eu dou descarga eu olho se ficou no nível, se não deslocou a boia. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a dica de hoje. Tá vendo lá já o tanto que abaixou, tá vendo? Já não vai mais ficar vazando pelo ladrão. Falou, pessoal. Um grande abraço aí.